Oi, minha gente. Só estou fixando o comentário aqui. Sejam bem-vindos. Momentinho. Momentos iniciais de fixar o comentário. Boa tarde, povo. Acho que Paula já entrou aqui. Deixa eu convidar. Convidadas de hoje. Vão dizendo aí, por favor, se vocês estão me ouvindo. E aí, Olá, Sagita! adoro! Que massa! Que bom te ver, gatona. Toda bonita, toda Você trabalhada também. no coque, no decote. Gente, sinaliza aí, por favor, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu tô Sinaliza aí ouvindo. nos comentários, o povo de casa, se vocês estão conseguindo me ouvir. Ouço perfeitamente. E fale algo aí para ver se o pessoal está te ouvindo, Paula. Vocês me escutam? Alô, som. Alô, som. Vocês estão conseguindo ouvir Paula? Estão me ouvindo? Vocês escutam? Então, ótimo, já vamos começar agora essa live. Seja Dali! bem-vinda, mulher. Você, sagitarianamente, aceitou o nosso convite. Então, já começo te dando boa tarde, te dando as boas-vindas. Obrigada, querida. Um prazer imenso estar aqui. Tava com saudade de você. A gente sempre se fala, né, pelo WhatsApp. A É gente se fala mesmo. pelas redes sociais, mas é sempre bom ver e eu tava com saudade. Que massa, muito bom. Então, mulher, como de costume em todas as lives, porque o público vai mudando, eu começo me apresentando. Então, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou Daniela Galdino, poeta e performer, baiana e quase pernambucana, esperando a cidadania. E em 2014, junto com a Voo Audiovisual, que é uma produtora aqui da Bahia, eu participei da criação, da co-criação de um projeto que o nome é Profundanças, que ele é destinado ao mapeamento e publicação de mulheres. Nesses 6 anos de projeto, nós lançamos 3 livros, que eu já começo dizendo que estão disponíveis para download gratuito. No nosso link na bio aqui do perfil do Instagram, vocês acham o link dos 3 livros. E publicamos 51 mulheres, dessas 51, 49 são nordestinas, a maioria é inédita, era inédita na época da participação. E dentre todas essas mulheres maravilhosas, escritoras que participaram do nosso projeto até então, Paula Santana, que é a nossa convidada de hoje, está no livro 3, ela vai se apresentar. Mas a gente nessa live passa por várias cidades e hoje a gente está em Serra Talhada, no sertão do Pajeú. Então, eu começo agradecendo a Paula pelo convite, ao público e agradecendo também todas as pessoas que estão fortalecendo Profundanças nesses 6 anos, né? Eu falei das 51 escritoras, mas nós temos a participação de 55 fotógrafos, né? São pessoas que entram na nossa onda a cada 2 anos e ajudam a gente a montar essas antologias que ficam disponíveis para download gratuito. Então, começo agradecendo a galera da colaboração, o público, as escritoras e a produtora Voo Audiovisual. Então, Paula, seu boa tarde e diga para o povo que está assistindo quem é Paula Santana. Eita, gota, já começa com uma pergunta difícil. Obrigada, querida. Boa tarde a todos. Já estou vendo um bocado de gente do Sertão do Pajeú entrando. O povo do meu tempo do Recife também. Fico feliz de rever todo mundo por aqui.
E fico feliz também, muito contente com esse espaço que Profundanças forja, né? Profundanças, para além de um livro, é ativismo, né? Tem um bocado de coisa acontecendo e nesse momento tão crítico que a gente anda tão angustiado, com tanto medo, a morte rondando, é fundamental um espaço sensível, um espaço crítico, reflexivo e, sobretudo, criativo para a gente pensar sobre o mundo ao nosso redor. Eu acho que as grandes questões pós-pandêmicas vão começar a ser formuladas agora, nesse momento. Eu pude acompanhar algumas das lives de Profundanças, não todas como eu gostaria, porque a gente está trabalhando, e eu acho que todo mundo que está em casa trabalhando sabe que o home office está pegando geral, é dureza, é difícil, cansa mentalmente, e muitas vezes a gente não consegue dar conta de todas essas atividades. Eu deveria estar numa reunião do sindicato agora, inclusive, mas eu tinha marcado o primeiro contigo e, claro, o compromisso de Profundanças é compromisso aceito e ratificado. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre a minha literatura, que é algo que vem ganhando forma com o tempo. E Profundanças, de alguma maneira, é a força encantada imperativa sobre a minha vida, dizendo, é esse o projeto para tu participar como livro, como autora, aparecendo para o mundo depois de tantos anos de ineditismo e anos de ineditismo ideológico, né? Uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Eu cresci no movimento punk quando era adolescente no Recife, né, na contracultura, e aprendi muito sobre feminismo ali, com bandas de mulheres, Bikini Kill, bulimia, TPM, a base, a gênese do movimento Girl Power, né, do que a gente entende hoje sobre força de mulheres, talvez tenha sido sedimentada ali no começo dos anos 90. E uma das formas de ir na contramão da cultura hegemônica era a produção de fanzines, né? Os fanzines tratavam de temas de política e de literatura também. E aí eu produzia muitos fanzines com as minhas parceiras do movimento punk no Recife, todas nós vindas da periferia, né, dos bairros suburbanos da cidade, vivendo em meio à desigualdade social severa, com o pé na lama. Eu sempre costumo dizer, eu cresci com o pé na lama. Eu só vim morar num bairro com rua calçada em 2013, quando eu vim morar aqui em Serra Talhada. Então, de alguma maneira, eu vivi em meio desse processo todo e eu não queria fazer parte da construção canônica, masculinista, né, fortemente alicerçada dentro das lógicas do patriarcado. Eu não queria entrar em contato com o editor homem, né, eu não queria ter que ouvir um não de um homem, sabendo o que é que estava por trás disso. Então, eu fui criando outras formas de produzir, de fazer literatura, de continuar escrevendo, e de repente eu me vi sendo reconhecida como escritora, apesar de nunca ter publicado um livro de literatura. E a gente até conversou esses dias, você comentou, eu sei que livros acadêmicos você já fez, mas de literatura não. E os livros acadêmicos, inclusive, foram nessa contramão também, né? Eu cresci no movimento punk, no Recife, querendo falar sobre as desigualdades sociais, contestar um sistema vigente, hegemônico, e aí fui estudar ciências sociais, que para mim era a melhor forma de tentar entender esse mundo de onde eu vinha e, de alguma maneira, propor efetivamente políticas públicas, né, oferecer formas de resolução das questões sociais, para além das militâncias múltiplas nas quais eu já me meti no decorrer da vida. E a escrita acadêmica também me incomodava. Então, eu sempre procurava romper um pouco as normas da BNT, né, com os modelos de artigo científico, escrevendo ensaios. E aí, de repente, no meio da graduação, eu comecei a trabalhar com povos tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, mulheres rurais, mais adiante com povos periféricos dos centros urbanos, que também estavam muito alinhados dentro de culturas tradicionais, mulheres rezadeiras, né, religiões de matriz africana, enfim. Fui imersa por esse universo social que, de alguma maneira, também produzia formas poéticas, mas que não estavam escritas em livro. Né? A literatura oral muito forte, né? A maneira de reproduzir o conhecimento, passando de mãe para filha. E aí eu fui incorporando isso no meu fazer acadêmico também. Então, de repente, no meio de uma etnografia que tem um método, né, muito forte, muito bem definido, aparecia um poema. E aí eu ousava meter isso nos trabalhos acadêmicos, ousei fazer isso no meu mestrado, no meu doutorado, e ainda assim fui incorporada. E aí eu descobri um caminho que é muito interessante, né, que é estar dentro do sistema para implodi-lo de dentro. Isso foi massa. E de alguma maneira aconteceu também com a literatura. Eu cheguei, né, no doutorado para estudar literaturas produzidas em África,
em contextos periféricos da Argentina e do Brasil. E quando eu vou me deparar com a literatura argentina, eu descubro um modo de produzir livro que é o antilivro, que é a literatura cartoneira. São livros feitos com capa de papelão, muitas vezes escritos à mão, né, impressos ali naquela fotocopiadora manual, que fica com aquele cheirinho de álcool, que a gente lembra, né, lá de trás, um mimeógrafo. E era um esforço de integrar mulheres à cadeia produtiva no auge, né, da crise argentina de 2001. Né? Muitas mulheres pobres foram à miséria e passaram para a rua catar papelão para ganhar algum dinheiro. E aí um grupo de escritores, de designers argentinos começou a fomentar essa forma de produção para integrar essas mulheres à cadeia de produção dentro de uma lógica de economia solidária. Então, muitas vezes, haviam autores ali referendados pela crítica, pelo cânone, mas o livro não parecia ser tão interessante porque era um livro de papelão, vendido mais barato, né, dentro de outras lógicas. E isso me comoveu profundamente. Diga, essa é a forma de não só inserir as mulheres na cadeia de produção do livro, mas também no fazer literário. E aí muitas dessas mulheres começaram a produzir seus próprios poemas, a publicar seus livros, e muita coisa foi acontecendo a partir daí. Eu entro na universidade para pesquisar literatura cartoneira, acabo me envolvendo fortemente com isso. E no Sertão do Pajeú, onde a gente sempre cria um palco, constrói um palco para dizer poesia, eu acabei sendo fortemente acolhida por esse povo daqui e sempre sendo convocada para dizer poesia também. E aí, de repente, eu passo a ser reconhecida como escritora, apesar de nunca ter publicado um livro com ISBN e que eu pudesse sair por aí assinando e dando autógrafos. Então, mesmo, né, de maneira muito espontânea, na contramão, eu consegui, de alguma maneira, me fazer escritora e me reconhecer escritora, mesmo tentando, burlando todas as formas de produção hegemônicas. Paula, você falou uma coisa assim importantíssima, né? E eu vou pedir para você já pensar num poema para você falar. Que é a questão de que, às vezes não, a lógica do mercado editorial e a lógica do campo literário é a seguinte: se você não tem um livro publicado por uma editora, você não é escritora. Exatamente. Mas é algo que a gente sempre problematiza em Profundanças. O fato de você não ter um livro com seu nome na capa não quer dizer que você não é escritora, que você não é poeta. Você está aí no Sertão do Pajeú e é a região onde eu mais vi, eu vou falar só das mulheres, mulheres poetas não alfabetizadas, de todas as andanças que eu fiz até hoje. E não foram poucas, essa região aí me chamou a atenção por isso. Então, atrelar a condição de ser poeta a ter um livro publicado por uma grande editora é uma lógica excludente, né? Aí eu queria fazer logo uma provocação a você. E depois da provocação, pedir para você recitar um poema. Aliás, recita um poema e depois eu faço a provocação. Vamos logo, que a gente já aproveita e entra em outros motes que são interessantes para a gente pensar literatura também. E implodir esse sistema. Então, Vamos depois nessa. que você lê o poema, eu faço a pergunta. Tá certo, vamos nessa. O rio de águas escuras é um caminho. Depois de Cucuí, entre o Alpés e o Papuri, onde faz a curva o Tiquié, o Igarapé, riacho mágico que corre dentro da mata. Do lado de cá do Equador, Zarabatana não é brinquedo de criança. Com terçado na mão, para proteção e celebração, o Enaiá é um caminho que entranha na alma um mundo de gente, plantas e bichos vive aqui. Maniva, Cucura, Umari, Samaúma, Coca, Caititu, Cutia, Macaco, Paca, Tamanduá, Onça, Cobra. É preciso ensinar a menina dos olhos a ver as bonitezas do caminho. Olhando ao longe e escutando, há de se fazer silêncio para entender. Eu gosto desses seus últimos versos aí do poema, que eu acho que é o mote do seu capítulo em Profundanças 3, né? Há de se fazer silêncio para Isso entender. mesmo. É o que o mundo está precisando agora, né? E não está conseguindo fazer esse silêncio para entender. Eu quero aproveitar, antes da pergunta, mandar um beijo, porque hoje a gente está com um espectador aqui especial, que é um colega da UNEB, o professor Emerson Tadeu, que ele quase não vê live, ainda mais live de conversa. E ele hoje está aqui assistindo a gente,
elogiando o seu sotaque. E temos aqui também assistindo várias escritoras de profundanças, né? Daqui a pouco eu lembro o nome delas, anoto e vou falando aqui. Então, Paula, Companheiras, companheiras de luta. Então, diga ao povo do sindicato que você está na luta aqui agora também. sempre. Então, aí a provocação que eu quero fazer para você é a seguinte. Você falou desse percurso todo aí, falou de edições cartoneiras, falou de zine e falou que continua inédita em livro autoral. Aí a minha provocação é, por que depois não, porque você ainda está nesse circuito, transitando por todo esse circuito, você ainda não editou o seu livro, seja cartoneiro ou outro formato? Me diga isso aí, que eu fiquei curiosa. Estou falando de São os dilemas da escritora acadêmica. E eu acho que você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida também. Né? A gente precisa implodir o sistema acadêmico e a gente precisa implodir também o sistema literário. E aí, trabalhar nessas duas frentes de luta não é fácil, cansa, desgasta. Eu precisei também garantir a minha sobrevivência material, então eu tive que fazer uma trilha aí numa mata fechada da academia, mesmo na contramão das lógicas acadêmicas. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu ouvi de um avaliador, e eu não me lembro em qual banca foi, ou se foi na seleção do mestrado, doutorado, que ficava feliz de me ver chegar ali naquela etapa, porque ele imaginava que meu futuro seria vender livro de papelão no meio da rua. Então, a gente vê, né, a força imperiosa do preconceito, da incapacidade de compreender como as lógicas são construídas, como as estruturas sólidas são sedimentadas. E eu respondi para ele que, na verdade, a minha grande alegria seria poder viver disso, né, vendendo meus livros no meio da rua, né, e rompendo com todas as amarras do que é certo, do que é errado, do que é fazer literatura, do que é ter um livro de verdade. Então, foi ousadia porque ele estava me avaliando naquele momento, mas em alguma medida é importante também colocar, né, os pingos nos is e dessas catucadas dentro do sistema. E aí eu acabei me empenhando muito em estudar autores e autoras pouco, né, investigados no campo acadêmico. Me esforcei muito em construir um campo de sociologia da literatura no PPGS da UFPE, onde eu estudei. Eu fui a primeira estudante a trabalhar com literatura depois de muitos anos lá, muito embora a literatura seja um elemento central da formação da sociologia enquanto ciência no mundo, e aí Antônio Cândido é figura central para isso, né, porque ele é sociólogo de formação, ele começa elaborando o que seria uma sociologia da literatura e depois rompe com a sociologia e vai-se embora para a crítica literária de vez. Então, foi um esforço tremendo fazer esse trabalho. O meu trabalho também demanda muitas viagens, né? E isso, de alguma maneira, reverbera na minha escrita também. E aí os textos foram ficando na gaveta, né, virando memórias, até que o Sertão do Pajeú reavivou isso de novo com tudo. E agora eu tenho tempo para isso, porque eu construí esse tempo, né? Preciso fazer escolhas. Então, agora eu quero me dedicar de corpo e alma à literatura, e já estou com 2 livros na agulha. O primeiro ia sair já agora, em março, que se chama Os Cheiros do Vento Sul, que é fruto também de um projeto colaborativo em cooperação com 2 artistas do Sertão do Pajeú, do Alto Sertão do Pajeú Triunfo, Robson e Rodrigo Aquino. Né? Robson é performer, é drag queen, né? Trabalha com literatura também, inclusive as drag dele são inspiradas em motes literários, é um trabalho majestoso, muito interessante. Rodrigo é designer, está atento a várias questões, né, de interculturalidade que me interessam muito, e aí a gente fundou a Baleia Cartoneira, que é um esforço de produzir, a princípio foi para produzir esse livro, mas a gente quer produzir outros autores também do Sertão do Pajeú e autoras sobretudo. E mais adiante, depois da pandemia, a gente vai fazer umas festas, uns bailes para se encontrar e falar bem muita poesia no pé do ouvido. De máscara! Paula, deixa eu só perguntar uma coisa, porque de vez em quando sua imagem está ficando granulada, está travando e algumas frases travam. Eu queria perguntar ao pessoal se vocês estão conseguindo ver e ouvir. Legal, Paula. Vocês estão conseguindo? De vez em quando a imagem está granulando e está travando, pelo menos para mim. Eu queria que o pessoal desse esse retorno aí por escrito. Mas vamos lá.
E aí, outro momento importante, Vamos Dani, que eu lá. preciso frisar também. Eita, deu uma Enquanto travada. Paula. Paula, você está me ouvindo? Tô, mas você tá travada. A imagem. Mas eu Paula? tô. Agora. Rolou. Gelou, Dani, eu queria né? frisar outra coisa importante também, né, para a irrupção, né, dessa verve literária, de novo, né, porque ela nunca me abandonou, que foram as canções de Adobra, que é uma banda daqui do Sertão do Pajeú, Médio Recife, Médio Sertão do Pajeú, porque todo mundo é nascido no Recife, mas a banda se encontra aqui, e de repente Caio Sotero, que é meu companheiro de vida, ele rouba alguns escritos meus e quando eu vejo viram música. E o próximo disco da Dobra tem muitas parcerias minhas, e isso de alguma maneira reavivou essa verve e esse desejo de publicar tantos textos. Ótimo. Então vamos aguardar o seu voo solo em formato livro. Me diga uma coisa, fale outro poema para gente, e depois eu vou fazer mais uma pergunta para você. Eu queria ler um poema que não está em Profundanças, que foi o primeiro poema parido durante a quarentena. Eu estou num processo ativo de pacto coletivo, né? A ideia fundamental é que se você pode ficar em casa, esteja em casa, porque você não está simplesmente se protegendo, você está protegendo o todo, né? Pessoas mais vulneráveis que não podem estar em casa, que precisam estar nas ruas, que precisam trabalhar e, sobretudo, o sistema de saúde que não está aí somente para atender as pessoas que estão com Covid-19, mas todas as outras doenças, acidentes, enfim, que podem acontecer. E tem gente morrendo. Então é muito importante a gente ficar o máximo de tempo possível em casa. Faz 2 meses que eu não saio de casa, né? Meu companheiro é que tem saído para fazer as compras eventualmente, mas eu tenho ficado em casa. E para uma sagitariana que passou a vida toda viajando pelo meio do mundo, não tem sido fácil. Então saiu esse poema que se chama Poema Exílio. A viagem não é homérica. Ela é um monstro que desfaz mundos, desequilibra pontes. O sujeito itinerante é um sobrevivente. Tudo que é conhecido se despedaça. Quando a prisão se aproxima, é preciso resistir ao presente. O inimigo não é invisível. Sentar na varanda, reclamar da vida, lembrar da luta de classes, sujar as mãos de terra. É preciso escutar a língua fora do poder. Não é pelo velho mundo que chegaremos lá. Na natureza estão as fontes, montanhas, rios e mares. Tudo grande e formoso, zumbindo desordenadamente. A gente tem mesmo que vagar com estupor. Caramba! Como não lembrar do Ailton Krenak, né? Lá no, nas ideias para adiar o fim do mundo. Eu anotando aqui, a viagem não é homérica, é, é a primeira vez que eu estou ouvindo o poema, então às vezes eu fecho o olho, eu baixo a cabeça para sentir melhor. Então, esse chamado para ver, ouvir outros sons, outras imagens, esse chamado da natureza, mesmo que a gente não possa se deslocar, né, ir para o Catimbau, o Vale do Catimbau, ir para a Mata Fechada, mas a gente pode fazer esse deslocamento, sei lá, mental. Aí eu Isso. ouvi agora o seu poema e lembrei do Ailton Krenak, né, que ele fala que o mundo não é a primeira vez que o mundo acaba para as comunidades tradicionais, né? E você é uma mulher que está aí no sertão em diálogo constante com povos indígenas. E como não lembrar dele dizendo que pelo menos duas formas a gente deve exercitar para adiar o fim do mundo: contar mais uma história e suspender o céu. Já é a Exatamente. segunda vez que eu ouço ou leio um poema seu que eu lembro do Ailton Krenak. Quer comentar meu comentário? Eu estou Claro viajando. que sim, tá viajando nada. Eu me fiz como ser humano a partir dessa interação com os povos tradicionais de uma maneira geral, não somente com os povos indígenas. A primeira vez que eu fui numa comunidade indígena, eu tinha 18 anos, mas eu já tinha uma memória ancestral, né, da minha bisavó, que era uma indígena do povo potiguara, né? Não se sabe exatamente se era do povo potiguara, mas ela é de uma região ali do povo potiguara, no Rio Grande do Norte. São as histórias que se perdem nesses contatos violentos, né? Ela casou com um homem branco. A gente sabe como essas violências se deram, viu estupro. O Brasil é uma nação que se nasce do estupro da mulher indígena e da mulher negra, que vem diáspora de África, sequestrada. Então, de alguma maneira,
Quando eu volto para as comunidades indígenas a trabalho, com 18 anos de idade, hoje eu tenho 35, então eu tenho mais contato com comunidades indígenas do que eu não tive no decorrer da minha vida, eu me reaproximo de uma ancestralidade. E o tempo dos povos indígenas é um tempo que é circular, né? Você olha para trás para entender o presente e para recontar o futuro. Então é preciso que a gente, de alguma maneira, enquanto povos não indígenas vivendo sob a terra, comece a fazer as pazes com o passado, né? Esse é um exercício fundamental. Estamos aqui hoje, no meio desse caos, com pessoas no meio da rua pedindo intervenção militar, né? Pedindo invasão do STF, pedindo AI-5, porque a gente não fez as pazes com um passado muito recente da ditadura militar, né? Não houve uma comissão da verdade, houve anistia, né? Uma anistia meia boca para todo mundo, inclusive para os criminosos da ditadura militar. A gente não fez as pazes, né, com as agruras do passado escravocrata, a gente acha que tudo se deu de maneira adequada, a gente ainda precisa discutir hoje, né, 13 de maio, que foi um dia desse que não é dia de comemoração, né, que é um dia de luta, de reflexão. Então, a partir do momento que a gente não entende essas desigualdades, a gente começa a construir uma série de discursos, né, como o da meritocracia, de que é só batalhar que a gente chega lá, que a gente consegue, que a gente se refaz enquanto povo, enquanto nação. E os povos indígenas me ensinaram isso, que é preciso olhar para trás, é preciso conhecer o passado, né? É preciso, de alguma maneira, estudar esse passado e recontá-lo mais adiante. E quando eu estou falando de estudar, eu não estou falando de disciplina acadêmica, não. Eu estou falando do avô que conta uma história da qual ele viveu, de violência, de luta, de morte pela epidemia, como aconteceu com os povos indígenas até muito recentemente. A epidemia de sarampo matou muito nos anos 80. Né? A epidemia de H1N1 matou muito em 2009. Então, quando um avô reconta essa história, o neto ele consegue, né, criar estratégias de luta, de resistência. Então, quando eu entro em contato de novo com as populações indígenas, eu posso reencontrar o meu próprio passado, as minhas ancestralidades que vão se perdendo, né? Meu pai é um homem negro e a gente não sabe, né, de qual povo vem suas heranças. Será que é Banto? Será que é Balanta? Será que é Congo? A gente não sabe. A gente só sabe que foram escravizados em algum momento da história do Brasil. Né? A gente não sabe a nossa ancestralidade não negra e não indígena. Né? A gente não sabe se a família veio de Portugal, veio da Espanha. Não sabemos. Tudo isso está perdido. Né? A única coisa que a gente sabe é que tem um sobrenome, que é o sobrenome da maioria dos brasileiros, que é o Silva, né? Então, de alguma maneira, o não recontar essas histórias do passado cria uma dissociação. E aí a gente não se compromete, a gente não dá as mãos, né? A gente não entende qual é a luta dos povos indígenas por terra, porque terra é vida. A gente não entende, né, que a epidemia hoje que a gente está vivendo tem raça, etnicidade, classe social, gênero. Como aconteceu no Ebola em África, mais mulheres morreram, mais mulheres rurais morreram. E por que isso se dá? Né? A partir do momento que a gente não compreende essas dinâmicas, obviamente a gente não tem capacidade de reação. E aí os povos indígenas eles só estão aqui hoje, e aí eu remonto isso a todos os povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, caiçaras, só estão aqui hoje porque vivem olhando para trás para traçar o futuro. E aí eu tive a chance de refazer as pazes com a natureza. Em algum momento da minha vida eu tinha medo de bicho, né? Criança urbana, eu tinha medo, eu vi uma esperança, eu tinha medo, eu vi uma víbora, eu tinha medo. E aí, de repente, em contato, em articulação com as populações indígenas, eu comecei a fazer as pazes de novo com a natureza. Né? Eu até comentei uma vez com você, lembra? A cobra é minha amiga, a cobra é minha mestra. Né? Eu já tive uma chance de segurar uma cobra nas minhas mãos, que estava na natureza, que ia me picar. Né? Então, tem uma série de questões aí que vão se articulando e que a gente vai conseguindo entender qual é o nosso lugar no mundo. E quando eu faço as pazes com a natureza, eu também já sei o que é fazer com o meu lixo em casa. É prático, é conhecimento prático, sabe? Eu já sei que eu posso separar, né, vidro, que eu posso separar plástico, que eu posso separar matéria orgânica, que eu posso fazer comida para as minhas plantas com a casca da banana, com a casca do mamão que eu comi em casa, né, bater tudo no liquidificador. Vou dar uma dica. Bate as cascas de fruta com água no liquidificador e joga no vaso das plantas. Elas gostam, elas se retroalimentam. Ô, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que chegou do público e depois dessa resposta eu queria que você falasse outro poema seu. Antes da pergunta, quero falar para o pessoal, porque tem muita gente entrando na live agora, que hoje eu, Daniela Galdino, poeta, curadora de Profundanças, estou conversando com Paula Santana.
que está em Serra Talhada, lá no sertão do Pajeú, em Pernambuco. E aí eu queria pedir que, enquanto eu faço essa pergunta e Paula responde, que vocês escrevessem nos comentários a cidade e o estado onde vocês estão agora vendo a gente, porque eu sempre gosto de saber onde a live está chegando. Então escrevam aí nos comentários o nome da cidade, o estado, o país, o planeta onde vocês estão agora. Então, chegou uma pergunta aqui do público. E quem quiser pode também escrever outra pergunta que eu leio na estante. Eu queria que você já emendasse a resposta com um poema seu. A pessoa que fez essa pergunta, que foi a Elis, que é nossa assessora de comunicação, ela disse que percebeu que os seus poemas têm uma veia política. E aí ela pergunta como você entende a mulher enquanto ser reflexivo no mundo. Até eu mudaria, como você se entende enquanto mulher, né, como ser reflexivo no mundo? Que pergunta difícil, Liz. Você assim, reduzisse um pouco a resposta para emendar com o poema e eu poder fazer mais perguntas. Tá certo. Uma coisa que eu acho interessantíssima e que sempre foi a tônica das minhas pesquisas acadêmicas e, obviamente, da minha busca enquanto mulher no mundo, é que por mais que o sistema patriarcal, né, que é essa estrutura gigantesca que nos oprime o tempo inteiro, que diz como é que a gente tem que se vestir, como é que a gente tem que cruzar as pernas, com quem a gente tem que se relacionar afetivamente, que tipo de prazer a gente tem que sentir, o que é que a gente pode fazer, que escolhas a gente vai seguir no decorrer da vida. Por mais que ele nos oprima e de alguma maneira nos silencie, nos invisibilize diante do mundo, nós vamos criando estratégias sagazes para lutar contra essas estruturas. Por exemplo, eu nunca vou esquecer das mulheres da minha casa, que são majoritariamente trabalhadoras de casa, né? Casaram, tiveram seus filhos e acabaram abdicando de suas vidas profissionais para cuidar da casa e dos filhos, dentro de uma lógica patriarcal, fazendo uso desse recurso que parece ser tão opressor, ter que trabalhar em casa, na beira do fogão, lavar prato, não sei o quê, de maneira inventiva para se colocar contra os homens. Né? Às vezes, quando alguma coisa estava incômoda, uma tensão no ar entre marido e esposa, por exemplo, o almoço atrasava, né? E o marido viu, opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, né? E eu vou precisar resolver essa tensão. Então, vão se criando estratégias sagazes, reflexivas. E que é muito interessante porque são ações políticas. Né? Muitas vezes a gente tem um entendimento de feminismo que é preciso somente levantar as bandeiras e estar na linha de frente, mas as mulheres que estão em casa também, e que muitas vezes fizeram essa opção de maneira não consciente, né, foram levadas pela estrutura, elas também estão fazendo política, elas também estão sendo feministas. Eu nunca vou esquecer da minha mãe dizendo, minha filha, estude para você ganhar seu dinheiro e nunca depender de homem, porque se você se separar, você fica com tudo em casa, é tudo seu, o apartamento é seu, as coisas são suas. São estratégias sagazes de sobrevivência de uma mulher que nunca militou, né, que nunca esteve na linha de frente. Então, acho que de uma maneira geral, a nossa existência, ela já é ação política, ela já é reflexiva por si só, né? Porque as agruras, elas estão passando por todas nós, inclusive por essas mulheres que estão aderindo ao sistema, como acontece com essas mulheres fascistas, bolsonaristas e tudo mais, para passarem despercebidas. Joyce Halseman, por exemplo, sofreu uma invertida recentemente, né, dos bolsonaristas que começaram a tratá-la, né, de modo misógino nas redes sociais. A Carla Zambelli já está começando a passar por isso também. Então, por mais que você, né, tente, né, de alguma maneira passar despercebida pela estrutura, reproduzindo a estrutura machista, patriarcal, ainda assim ela vai reagir contra você. Então é preciso se colocar diante do mundo. E eu acho que nós mulheres acabamos construindo estratégias sagazes para reagir diante disso. E uma das estratégias é a escrita poética, não tenho dúvida. A poesia, às vezes ela não sabe o que é que está fazendo, mas ela está fazendo, isso é incrível, né? E o efeito da poesia não é imediato. Não é, você não lê o poema agora e tem um efeito imediato, porque a poesia não existe no mundo para isso. Então, o efeito é posterior, ninguém sabe quando vai bater a onda do poema. Lê mais um poema para a gente, por favor, querida. E aí eu vou ler um poema que eu fiz para minha avó. E veja, né, como a gente pode dialogar, né? Sem querer. A poesia não queria isso, mas aí acabou dialogando com a pergunta que eles fez. Quando eu conheci minha avó, voinha gostava de catar piolho na minha cabeça. Todo dia era assim, final de tarde, depois da escola, ainda de farda, me sentava no chão
e deitava a cabeça em seu colo. Vó inspecionava mecha por mecha da minha cabeça e no final eu ganhava uma trancinha que cuidava com zelo para ir para a escola no outro dia. Às vezes minha cabeça coçava. Eu achava que era areia da praia e sal do mar, mas podia ser lêndia também. Voinha me levava para a cozinha e lá preparava uma mistura de chá de arruda e vinagre. Derramava sobre os meus cabelos na pia de lava-pratos. Enquanto ela puxava a cadeira na mesa de jantar, eu sentava no chão e me aninhava em seu colo. Ainda agora sinto seus dedos fazendo caminhos labirintos em meus cabelos pretos. Os labirintos se desfazem rápido, assim como tudo na memória. Ai, minha gente, que coisa linda, né? E gratidão por esse poema, fiquei emocionada agora ao ouvir. Nesse instante, tem uma galera de Pernambuco assistindo essa live, eu sou suspeita para falar. Tem gente na região metropolitana, o Pajeú aí tá bombando nessa live, depois eu vou falar as cidades nas quais o pessoal está assistindo a gente. Mas eu queria te perguntar uma coisa, você começou a live dizendo que você é do Recife, né? Mas eu costumo dizer que você é do Recife de nascimento e criação, e de recriação você é do Pajeú. Ó, que ousadia falando você é. E aí no Pajeú, como boa sagitariana, né, a senhorita não se restringe à sala de aula na universidade, se é que isso é se restringir. Eu também sou professora da universidade. Mas eu sei que aí no Pajeú você compõe um coletivo cultural, que é o coletivo Mangaio. Tem muita gente do Pajeú assistindo aqui, mas tem uma galera da Bahia, da Paraíba. Eu queria que você falasse para essas pessoas que não estão aí no Pajeú, ou que estão e não conhecem, o que é o coletivo Mangaio e como é a participação de mulheres artistas nesse coletivo. Interessante isso, Dani, porque a emergência, né, das ações coletivas, dos movimentos sociais nos últimos anos é um negócio absurdo, né? Eu costumo escutar as pessoas dizendo, não, mas o brasileiro ele não reage, né? Nós somos acomodados. Pelo contrário, né? A juventude está se mobilizando e fazendo um bocado de coisa. E aí, há 2 anos, aqui no Sertão do Pajeú, a gente percebeu que existiam vários coletivos, né, nas cidades da região, em Serra Talhada, em Afogados da Engazeira, em São José do Egito, em Salgueiro, e a ideia em Triunfo, e a ideia era criar uma rede de interlocução entre esses coletivos para que a gente agitasse, para que a gente fizesse as coisas acontecer, para que a gente pudesse profissionalizar a rede de apoio também, produtoras, a Ilaega, jogando a real aí, tô vendo a nossa super produtora do Mangaio, do Espaço Resistência, lá de Afogados da Engazeira. Maravilhosas. Pois Ela, né? é, e joga duríssimo, ela arrasa. Ela tá na linha de frente e tem ideias incríveis, é muito agregadora e é feminista, né? Isso lança aí, de alguma maneira, elementos importantes para a intersecção desses coletivos, né? Que são coletivos alinhados a uma perspectiva de esquerda, interseccional, progressista, estão atentos a uma série de questões importantes. E aí a gente fez uma reunião lá em Triunfo, com a ideia de pensar um coletivo que albergasse todos esses outros coletivos locais e a gente fizesse eventos, né, a cada 2, 3 meses. O coletivo local da cidade ficaria responsável, né, por acolher os outros coletivos que iam chegar e montar uma programação com as bandas de várias cidades, com poetas, palco aberto, microfone aberto, para a gente fazer acontecer. E é um espaço maravilhoso para a gente agregar, para a gente se juntar, conversar, né? Os bares locais também se posicionam politicamente, apoiam as empreitadas da gente e vão surgindo, né, elementos muitas vezes que vão na contramão das políticas culturais locais, né, que muitas vezes estão alicerçadas em lógicas ainda muito institucionalizadas, né? E agora a gente pensa com mais independência, cobrando também do poder público, porque é importante, o Estado ele precisa responder às cenas alternativas que vão se conformando, mas ao mesmo tempo tentando trilhar caminhos de contestação de maneira autônoma. E aí eu queria aproveitar para frisar
as escritoras que a gente tem no Coletivo Mangaio, que são muitas, não são poucas, não. Eu vou citar aqui algumas que se colocam no mundo como escritoras, que produzem bastante poesia, mas no final das contas, todo mundo que está envolvido com música aqui na região, de alguma maneira, escreve também. E aí eu queria falar de Mariane Alves, maravilhosa, lá de Triunfo, Jéssica Caetano, que um bocado de gente já Maravilhoso. conhece, que já alçou Adoro. altos voos, é uma rainha, né? Joga com o flow do rap e a Porra, métrica do Pajeú, é incrível. Bruna Forri, Thaís, Carla Adriele, Tainara Queiroz, essas duas últimas de Afogados da Engazeira. E aí eu recomendo vocês que procurem, né, o Coletivo Pantin, o Coletivo Espaço e Resistência, o Coletivo Berro de Serra Talhada, né, o Coletivo Marginal de São José do Egito, aí nas redes sociais, que vocês vão ter a chance de conhecer esse povo todinho. Mariane Alves tem um livro massa que se chama Poesia na Rotina. Procurem, leiam. Ela é maravilhosa, incrível. Tem muita mulher massa, jovem, fazendo poesia no Sertão do Pajeú. Paula, eu tô aqui assim, rindo, porque é uma empolgação para falar do Pajeú. Eu tô rindo porque eu tô me vendo na sua empolgação. Gente, para quem não conhece o Sertão do Pajeú, vocês vão achar vários vídeos, documentários, reportagens no YouTube. Realmente é uma terra onde a poesia brota. Mas eu, de maneira ousada, eu vou anualmente ao Pajeú, mas não sou pajeus... É pajeuzense? Não sei, eu sou pajeuzeira, eu digo. Eu sinto falta das mulheres em alguns espaços de visibilidade. Estou falando aqui com a ousadia danada, porque eu não sou pernambucana, não sou do Pajeú, sou uma mulher que tem as andanças. Então, eu agradeço muito por você citar esses nomes. E destacar que no coletivo Mangaio, as mulheres têm uma participação muito forte na produção, mas no fazer artístico, né? Sem Na dúvida. produção e no fazer artístico. Jéssica é uma maravilhosa. Hoje de manhã eu estava ouvindo Jéssica e amo a linguagem, a velocidade de Jéssica recitando, cantando, enfim. Mas vamos lá, lê mais um poema seu, mulher, para nós, que o povo aqui está elogiando o seu sotaque. Olha aí, tô ganhando com sotaque. Vou ler mais um que está em profundanças agora. Falaram que meu poema é político. Vamos nessa. A mãe terra gesta, bota no mundo e alimenta. Cadê teu sagrado, criatura? Prepara esse corpo, essa mente, esse espírito de colibri num longo ritual de passagem para gestar, parir e alimentar. Mas a gente gesta, bota no mundo e alimenta o que tem que ganhar o mundo. Ressentimento, fluidos, raiva, sólidos, carinho, até mesmo gente. É aí que nasce o perigo, mas também a salvação. Ai, você já abriu o caminho para eu fazer mais uma pergunta para você. Mas antes disso, teve uma companheira aí que eu não conheço, que é a Sara Barbosa, que ela falou que aquele outro poema que você leu, que você cita, a avó catando piolho, a sua avó, nos faz lembrar das nossas guerreiras, e são as guerreiras do cotidiano, né? Nossas mães, nossas avós, que romperam essa cadeia de silenciamentos aí. Isso também é forma de resistência. Mas vamos lá, e você chegou numa coisa que eu queria perguntar. Você acabou de dizer aí nesse poema, né? Um longo ritual de passagem. Tem o trecho que fala do colibri. Você poderia repetir só esse trecho, por favor? Posso sim. Preparo esse corpo, essa mente, esse espírito de colibri num longo ritual de passagem. Então, esse espírito de colibri num longo ritual de passagem. Aí já tem uma relação com a pergunta que eu queria e que eu vou fazer para você. A sua participação em Profundanças é minha leitura, viu? Sim. Vem com uma escrita que dialoga com o invisível, com o espiritual, mas sem ser assim, o espiritual enquanto instituição religiosa. Uhum. O olhar além do que se vê. Aí eu fiquei viajando, relendo seus poemas para preparar esse bate-papo. Se para você a poesia é uma espécie de xamanismo com a escrita, que lembra? Eita, mulher danada! Eu fico honradíssima, né, com essa associação, com esse conceito, porque de fato existe um assemelhamento, né? O xamanismo nada mais é do que um ritual de movência,
né, onde o xamã, o mestre ou a mestra, majoritariamente são homens, mas há mulheres xamãs também, pajés, eles saem de si e esse duplo, né, que está em outra faixa, né, um corpo que mimetiza sons, que mimetiza uma canção, enquanto o mestre está ali em cima, vendo tudo, numa mirada ampla, de horizonte aberto. E a literatura, de alguma maneira, ela tem esse poder também. Né? O escritor e o leitor e a leitora, né, a partir das suas interpretações diversas, múltiplas, podem abrir horizontes, abrir picadas diversas, né, para a compreensão desses mundos. Eu respeito demais os ritos xamânicos, levo isso muitíssimo a sério, do mesmo jeito que também levo muito a sério a escrita e a produção poética, inclusive a produção poética pela oralidade. Então, eu compreendo que, de alguma maneira, existe um assemelhamento porque há uma passagem aí. Uma passagem entre textos, entre espaços, entre tempos, entre mundos diversos. A minha escrita, por exemplo, ela é muito calcada na viagem, né? No sair de si a partir das subjetividades, mas também do contato intercultural no mundo. Né? Eu gosto de andar, sempre gostei. Quando era mais nova, eu não tinha dinheiro para viajar. Eu ia conhecer outros bairros, pegava um ônibus no domingo, que era a minha passagem, e ia conhecer os bairros do outro lado. Eu morava na Zona Sul, né? Ter oportunidade de viver isso. Quando eu vim morar no Pajeú, eu ia almoçar em cidades diferentes, né, para conhecer. Eu fui conhecer Tabira, né, fui conhecer outras cidades mais distantes de Serra Talhada, que eu não tinha nenhum tipo de vivência. Então, isso permite, de alguma maneira, que a gente abra a mirada, abra o olhar e a capacidade de enxergar o mundo. Então, uma escrita xamânica, de alguma maneira, projeta isso à máxima potência. E eu fico muito honrada com a associação. Esse seu relato, né, na juventude, saindo no ônibus, no coletivo de domingo, meia passagem para conhecer outros bairros, isso já era uma viagem, né, para uma jovem, uma Sem dúvida. adolescente sagita, o deslocamento já é uma viagem, já é uma E me aventura. rende muito, assim, eu tenho muito orgulho de conhecer o Recife, a região metropolitana, né, os bairros periféricos de Olinda, de Jaboatão dos Guararapes, né, os morros, os altos do Recife. Eu fico muito feliz porque eu sou uma cientista social, né, e ter estado nesses lugares, ter pisado com o pé lá, ter sentado para tomar uma cachaça com tripa, de alguma maneira possibilita que eu enxergue o mundo de maneira mais ampla. Né? Hoje, vendo a pandemia no Recife, eu entendo o que está acontecendo. Né? Eu sei porque a linha do Tiro, Vasco da Gama e Putinga estão sofrendo mais com a pandemia. Então, isso abre a capacidade da gente de compreender o mundo. E isso é das Isso, mãos. Você lembra de Ailton Krenak, ele fala disso. A circulação é das mãos, a gente precisa das mãos. e quando você fala dessas áreas aí, lá do Recife, são áreas que já são constantemente esquecidas pelo poder Sim. público. Não podemos não podemos esquecer. Por isso que nesse momento de pandemia são áreas mais afetadas, onde não tem água encanada todos os dias, toda hora. Como é que você vai lavar a mão várias vezes ao dia se você não tem água encanada? Uhum. Não tem um serviço de saneamento básico, de esgoto, não tem, a coleta de lixo não é regular, então são protocolos básicos da Organização Mundial de Saúde, mas que quando a gente pensa nessas áreas esquecidas, eles se tornam um grande problema, um protocolo simples de higiene, como lavar as mãos, porque faz parte da política de Estado esquecer essas áreas, esquecer essas pessoas. Que é Mas uma deixa eu política genocida, né? A ideia é essa: vamos matar os pobres, vamos matar os pretos, os indígenas, os povos tradicionais e as mulheres. Então, aí chegou outra pergunta aqui da Paloma Alcântara. Paloma é uma espectadora assídua nas nossas lives e que eu conheci nas lives. Ela é lá da Paraíba. E vou fazer a pergunta. E, aliás, antes, deixa eu ler as cidades, que eu ia perguntar e ler as cidades, mas aí vai confundir você. Então, hoje o Pajeú está em peso aqui assistindo a nossa live. Tem uma galera de Triunfo, de Serra Talhada, de Afogados da Engazeira, deixa eu ir falando aqui. Aí tem o pessoal de Recife, de Olinda, de Aldeia de Camaragibe, que são cidades pernambucanas, para quem não conhece, que estão em outra região.
Teve uma pessoa que fez questão de dizer que está no Alto do Moura, em Caruaru. Impactou no Alto do Moura, em Caruaru. Tem a galera de Garanhuns, tem muita gente que repetiu aí Triunfo, Serra Talhada, Afogados. E tem a galera aqui da Bahia também, né? De Itacaré, de Cachoeira, de Ilhéus, de Ituaçu, de Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador, Brumado. E tem a galera da Paraíba, né? De João Pessoa e Princesa Isabel. E também uma galera de uma cidade daí que eu não conheço, que é Santa Cruz da Baixa Grande. Uma Da cidade daí. Baixa Verde. Desculpa, veja, porque Baixa Grande é aqui na Bahia. Mas vamos lá, que a gente está nos 10 minutos finais da live. E aí eu vou fazer a pergunta da Paloma, que como a poesia, no seu poder de linguagem, pode contribuir com a saúde das pessoas neste momento de isolamento social? O que é que a poesia pode fazer pela nossa saúde? Aí você aproveita e já emenda com um poema assim. Pode fazer um bocado de coisa, Paloma. Uma das experiências mais fortes que eu vivi quando vim morar aqui em Serra Talhada foi ir para uma mesa de glosa e ver um bocado de gente assistindo. Né? Em Recife isso não era comum, né? Quando eu tinha festival de poesia, festival de literatura, era aquele público seleto, conformado basicamente de estudantes de letra, estudantes de ciências humanas, de filosofia, de sociologia, né? E dos próprios escritores. E aí, de repente, eu vou ver uma mesa de glosa aqui em Serra Talhada, que é um negócio que eu admiro e respeito demais. Eu não sei se vocês repararam, mas a minha poesia, ela não rima. E ela não rima porque eu acho difícil demais rimar. Eu até faço uns exercícios de métrica, mas é uma bela de uma arte. E aí, nesses meus esforços de dissidência, de subversão, eu digo, eu vou criar uma outra forma de dar sonoridade para o texto, e aí eu vou encontrando a sonoridade, né, ali, na combinação, né, dos fonemas e tal, mas não é uma rima metrificada. E aí, quando eu chego aqui na mesa de glosa, tem um bocado de gente assistindo. Eu lembro que eu comecei a contar, tinha umas 80 pessoas. Gente, que plateia é essa para ver poesia, para ver mesa de glosa? E aí, esses dias, me chegou um vídeo, né, com vários poetas aqui do Sertão do Pajeú, né, lançaram um mote pedindo pro povo ficar em casa, né, porque a pandemia é séria, o negócio é sério. E aí tinha Dedé Monteiro, né, um bocado de gente conhecida aqui da região, Henrique Brandão, daqui de Serra Talhada, né? Francisca também, né? Tinha um bocado de gente dizendo que era para ficar em casa, né? Então a poesia ela pode sim chegar às pessoas. Aqui se lê muito cordel também, no Recife, no subúrbio também se lê bastante cordel. Então de repente, né, criar uma profusão desses textos, né, para que as pessoas acessem e entendam melhor, né, a gravidade da situação é um modo de chegar. E a poesia também, né, numa outra senda crítica, reflexiva, ela pode, de alguma maneira, apontar caminhos para o futuro. Né? Eu estou vendo muitos textos incisivos nesse momento de quarentena, críticos, né, dessa necropolítica perversa que a gente está vivendo, e eu acho que tem muito material aí para pesquisa, para análise no futuro. E eu vejo um bocado de gente dizendo como é que os historiadores vão explicar o que é que está acontecendo, né? Como é que os cientistas políticos, os sociólogos vão dizer do futuro. Eu acho que a poesia ela pode responder. Eu sempre digo, é uma coisa que eu defendia já no meu mestrado, que a poesia, a arte, de uma maneira geral, ela antecipa questões. Né? Ela consegue ir para além dos silenciamentos, né, dos sistemas hegemônicos, institucionalizados. Veja o que foi a poesia durante a ditadura militar. Veja o que é a poesia hoje, nesse momento que a gente está vivendo. Veja essas lives sobre poesia que estão acontecendo. Né? A gente não pode se encontrar, mas a gente está se encontrando de alguma maneira, comprimindo o tempo e espaço. Né? Então, de alguma maneira, a gente está plantando uma semente aí para entender no futuro o que é que está acontecendo agora. Paula, eu vou pedir para você falar mais um poema. A partir de agora eu vou ser mais coordenativa, porque nós estamos nos 7 minutos finais. Adoro o número 7. Falar um poema seu. Não vou mais fazer pergunta, porque agora só dá para fazer as considerações e os recados aí para o povo. Então, vamos lá, poesia. Água e fogo. No Alto Sertão do Pajeú, eu encontrei uma xamã maia. Ela me ensina sobre a yoga e sobre a força da Kundalini. Eu saio desses encontros com os chakras e o coração em paz. Quando terminei o rodopio em torno do sol, a mestra me preparou um temascal. Água e fogo, pedra e vapor, peixes e sagitário. De dentro da barriga da minha mãe eu escutei o grande espírito. Senti cheiro de alecrim, tomilho e cidreira. Recebi um abraço
um abraço quente da beira do rio Joaperi. A cutia passou de relance e sumiu na floresta. Eu vi, senti e escutei a consagração dos seres. No tempo circular, as ancestrais, eu e minhas filhas, ali eu estava pronta. Evoé, Arro, Eparrei, Namastê. Mulher, realmente, eu acho que eu não estava numa lombra, não, quando eu falei para você que é um xamanismo com a escrita, porque você falou do sair de si, né? E nesse poema você ouviu de dentro da barriga da sua mãe, mas também conversa com suas filhas, que ainda não vieram ao mundo, né? Então é muito desdobramento, é muito sair de si para enxergar o futuro, reconciliar com o passado, é muita viagem, teria que ser mais uma live para discutir sobre o xamanismo com palavras, com a escrita. Mas eu quero agradecer muito a você. Temos alguns minutinhos, mas antes das considerações finais, eu quero convidar o pessoal que está assistindo para acessar o link que tem na nossa bio aqui do perfil de Profundanças. Clicando nesse link, vocês vão achar 3 antologias literárias e fotográficas de Profundanças. Nossos livros estão na internet para download gratuito, porque nós somos uma guerrilha literária e queremos implodir as estruturas do mercado editorial, que é excludente. Paula está com a gente no livro 3, e a cada livro nós buscamos expressar essa diversidade de mulheres negras, mulheres trans, mulheres urbanas, mulheres rurais, e a cada livro a gente vai aumentando as possibilidades de diálogo entre essas diferenças. A outra coisa é anunciar na live de agora que na próxima semana nós vamos encerrar essa primeira temporada de lives. Nós estamos virando uma Netflix da literatura. E na próxima semana, com as 2 lives, na próxima terça, nós temos Lorenza Mucida na live. Nós vamos encerrar essa temporada primeira de Profundanças. E aí, na semana que vem, nós vamos anunciar algumas novidades, porque o isolamento está se estendendo e a gente tem que criar outras estratégias, né? Então, venham para as nossas lives da semana que vem, terça e sexta, 15 horas, que nós vamos encerrar essa primeira temporada com novidades para abrir os caminhos para a próxima temporada, que vai ser a segunda. Então é isso, gratidão a todo mundo. Paula faz Profundanças. Adorei. Alguém está dizendo aqui. Paula, por favor, considerações finais. Temos 4 minutinhos. E eu odeio que o Instagram derrube a live. Eu termino um pouquinho antes. Tá certo. Eu vou tentar ser mais breve nas considerações finais. Queria agradecer demais, Dani. Feito eu disse no começo, eu acho que se eu tinha que estrear num livro, tinha que ser em Profundanças. Foi massa. Chegou num momento incrível. Eu estou muito feliz. E eu queria agradecer a todo mundo que veio. Eu vi alguns recados aqui. Que carinho, né? Gastar um tempo nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, tão assoberbado, tão difícil, para escutar outras pessoas falarem. Isso é dar as mãos, né? Esse exercício que a gente precisa colocar em prática a partir de agora, friccionar efetivamente. E aí eu queria lembrar que escrever é adiar esse fim do mundo, né, de que fala Ailton Krenak. Então, continuemos escrevendo, mesmo de maneira fortuita nas redes sociais. Eu vejo meus estudantes aí, muitos deles, né, publicando seus poemas. Não tenham vergonha, não tenham medo, metam bronca, porque para ser escritor, escritora, não precisa ter livro lançado, né? Meta bronca, se assuma, se reconheça nesse processo, ocupe os espaços de escrita, porque a revolução ela nasce daí, desses encontros, dessas conversas e de um entendimento cada vez mais estético-político do mundo, né? Foi um prazer imenso estar aqui. Queria mais uma vez relembrar vocês, se puderem, fiquem em casa o máximo que puderem, cuide dos mais velhos, cuide das pessoas que têm doenças associadas, usem máscara, lavem um bocado as mãos, lava a feira quando chegar em casa, se cuidem para a gente passar dessa, tá certo? Porque a situação já está crítica e querem a morte da gente, mas a gente precisa resistir para dançar, para rir, para se divertir, para tomar uma mais tarde, que isso incomoda eles um bocado.
E outra coisa, eu acrescento um recado aí, vamos nos engajar na campanha pelo adiamento do Enem, gente. A Isso. maioria dos estudantes, das estudantes aqui no Brasil não tem regularidade de acesso à internet, não tem livros em casa, não tem os recursos necessários para se preparar para fazer o Enem. Então, a gente está em casa, mas a gente pode se engajar, tem várias petições públicas, as bancadas de esquerda já estão se mobilizando, a UNE, a UBS, com todas as críticas que a gente tem a essas organizações, estão pedindo o adiamento do Enem. Eu vou encerrar a live que está terminando. Adia, Beijo, Enem! Beijo, obrigada. beijo, até terça, 15 horas. Obrigada.